noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Nós vamos começar uma temática que envolve alguns aspectos que nós vamos fazendo ao decorrer das nossas próximas reflexões. Num artigo muito interessante do Fernando Eduardo da Costa e Silva, que é um pesquisador que pesquisa sobre a espiritualidade, num artigo de 2 anos atrás, ele fala sobre reforma íntima, os princípios do espiritismo e as boas energias. Ora, nós não vamos falar especificamente hoje na reforma íntima, porque é preciso, como o próprio articulista vai dizer, que é preciso nós falarmos de alguns preceitos espíritas. Então nós vamos entrar num preceito que é um pouquinho complexo, é a área da ciência espírita, mas que eu tenho certeza que os irmãos vão compreender perfeitamente. Nós vamos falar um dos seus conceitos, que é o fluido vital. Por que é importante falar do fluido vital, ou também chamado princípio vital? Ora, nós somos cercados pelo chamado fluido cósmico universal, que é o elemento básico, né, da vida. Ora, dentro disso, ele é uma forma, o princípio vital, ou fluido vital, é uma modificação desse fluido cósmico universal, que antecede a tudo. Então vamos partir dessa explicação. Primeiro nós temos o fluido cósmico universal que preenche todo, e uma das modificações dele é o fluido vital, o princípio vital. Na Gênese, Kardec assegura que pela morte o princípio vital se extingue. De fato, é a existência ou não do fluido vital que distingue um corpo vivo de um outro sem vida. A diferença entre uma árvore viva e um pedaço de madeira é justamente a presença desse fluido vital na primeira e a ausência na segunda. Ou seja, nós temos ali na árvore o fluido vital, o princípio vital. Quando ela se transforma em madeira, morreu a árvore, surge então um ser sem o princípio vital ou fluido vital. É importante lembrarmos deste conceito inicial lá do fluido cósmico universal. Na verdade, ele começa lá com Franz Mesmer, ou aquele da doutrina do mesmerismo. E depois foi estudado pelo Espiritismo através do Livro dos Espíritos com Allan Kardec em 1857. Lá vai se dizer que existem 2 princípios gerais no universo, matéria e espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, ou a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre espírito e matéria, que é por demais grosseira para que o espírito possa exercer sobre ela ação. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas inumeráveis combinações com essa e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Este fluido universal primitivo, elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria sem perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria qualidades que a gravidade lhe dá. Tal matéria é extremamente sutil, encontrando-se em todos os pontos do universo, possibilitando assim a origem de matérias diversas, inclusive as mais densas. Ora, o que significa isto na nossa qualidade de reflexão? Que nós somos indivíduos que vivemos dentro de um fluido cósmico universal, que é um intermediário
entre as construções da matéria, que faz com que a matéria possa adquirir diferentes formas. E dentro disso, por que ele se diferencia, né, do princípio vital que nos anima? Porque enquanto estamos encarnados, nós precisamos desse fluido para nos dar a vida, né, o princípio vital para nos dar a vida. Ora, diante de tudo isso, nós, quando estamos encarnados, trabalhamos nossas ações e pensamentos. Com esse movimento, nós damos origem aos fluidos que agem. Esse movimento dá origem dos fluidos que agem diretamente no princípio vital, que é a energia da vida. Deus, que é o Criador universal, nos deu a vida e o livre-arbítrio para nossas ações e pensamentos. Ou seja, nós somos co-criadores, pois temos a liberdade para formularmos nossos pensamentos e nossas ações. Eu vou entrar rapidamente numa ideia de André Luiz sobre a cocriação. Este capítulo está numa obra chamada Evolução em Dois Mundos. Quem estuda a doutrina espírita, conhece um pouco dos livros, sempre diz: que livro difícil. Que livro difícil. Não, é que nossa dificuldade ainda é porque falta-nos muito de estudo para a gente compreender a totalidade. Mas nós vamos pegar um trechinho dessa obra. Ora, ele diz assim, ó: o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. O espírito criado pode formar ou cocriar. Em análogo a CERS, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro dessas mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Gente, nesse texto dificílimo, André Luiz vai nos lembrar que vocês vão fazer uma correlação mais aproximada. Ora, assim como nós podemos ver no filme hoje, a obra Nosso Lar, aquela magnífica construção de edifícios, a gente consegue ver numa Cidade em Outro Mundo, Cidade em Dois Mundos, acho, numa obra de Egorina, a gente consegue ver o plano desenhado da cidade espiritual Nosso Lar e a gente vê a magnitude daquilo ali. E olha que é um plano ainda mais próximo da Terra, imaginemos os planos acima disso. Então ali nós vemos uma construção inteligente, bem pensada, harmonizada, com o intuito de estudo, né? Que é uma colônia de estudo. Mas os irmãos vão lembrar de que antes de chegar em Nosso Lar, André Luiz passa pela região umbralina, onde as construções, as cocriações dos seres humanos criaram aquela área ali, que é carregada daquele pensamento mais pesado, de culpa, de dor, de sofrimento. Então ali nós podemos ver nossa capacidade co-criadora. São lugares transitórios criados pela mente humana e que vão passar. E vão se tornar melhores, ou ainda não, conforme nossas prerrogativas, conforme nossas intenções. Aqui na Terra nós podemos dizer: assim como um indivíduo é capaz de pegar um material inferior e construir uma obra magnífica com sua engenharia, alguém simplesmente constrói uma peça quase destruída, mal formada,
porque ali não teve uma capacidade maior de cocriação. Nós vamos observando as nossas próprias construções materiais, mas também vamos falar das construções mentais. E aí nós vamos encerrar hoje nossa reflexão, que continua em um próximo encontro, sobre isso, dizendo que na essência toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originalmente é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem é de todos, é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico, ou o plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Que coisa linda que André Luiz nos apresenta. Este imenso mar, né? Ele faz uma comparação do imenso mar fluídico, como se fôssemos todos como peixes num grande oceano, aliás, um grande oceano que forma esse fluido cósmico de onde tudo surge. E nós temos essa capacidade de cocriar, de trabalhar junto nas criações. Vejam que maravilha! Temos falado tanto no mundo novo, tanto nas construções, nas resoluções dos problemas humanos, porque nós somos capazes, queridos irmãos. Deus nos dá a capacidade de transformação. Usemos nossos recursos co-criadores para a modificação desse mundo. E acredito na força de cada um para essa transformação. Vamos lá, amanhã, no dia que amanhece, recordemos, somos capazes de co-criar, criamos coisas bonitas em torno de nós. Paz e luz, queridos irmãos, uma boa noite a todos.